Sono e Sonhos 2. Livro dos Espíritos, questão 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? O que chamas de sono é apenas o repouso do corpo, mas o espírito está sempre ativo e durante o sono recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros neste mundo ou em outros. Sendo o corpo uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, visto que o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. 404. O que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não têm o significado que certos adivinhos lhes atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais ao espírito, mas muitas vezes não têm relação com o que se passa na vida corporal. São também, como dissemos, uma lembrança. Algumas vezes podem ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em um outro lugar para onde a alma se transporta. Não tens numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma dessas pessoas que vem se comunicar com a sua? Quando estás certo de que o que viste realmente aconteceu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada? Principalmente se as ocorrências dos sonhos não estavam de modo algum em seu pensamento enquanto acordados? 405. Vêem-se frequentemente em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se realizam. De onde vem isso? Elas podem se realizar apenas para o espírito, ou seja, o espírito vê a coisa que deseja, porque vai procurá-la. Não deves esquecer que, durante o sono, a alma está constantemente sob a influência da matéria, às vezes mais, às vezes menos, e, consequentemente, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. Disso resulta que as preocupações, enquanto acordados, podem dar aquilo que se vê a aparência do que se deseja ou de que se teme. Isso, verdadeiramente, é o que se pode chamar de efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a essa ideia tudo o que se vê. 406. Quando vemos em sonhos pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é efeito de pura imaginação? Em relação a praticar atos de que não cogitam, como dizes, o que sabes disso? O espírito dessa pessoa pode visitar o seu, como o seu pode visitar o dela, e nem sempre sabes no que ela pensa. E então, frequentemente atribuis às pessoas que conheces, e de acordo com os seus desejos, o que se passou ou se passa em outras existências. Revista Espírita, julho de 1865. Os sonhos se dividem em 3 categorias, caracterizadas pelo grau da lembrança que resta no estado de despreendimento no qual se acha o espírito. Primeiro, os sonhos provocados pela ação da matéria e dos sentidos sobre o espírito, aqueles em que o organismo representa um papel preponderante pela união mais íntima entre o corpo e o espírito. Deles nos lembramos claramente e, por pouco desenvolvida que seja a memória, conservamos uma impressão durável. Segundo, os sonhos mistos participam ao mesmo tempo da matéria
e do espírito. O despreendimento é mais completo. Deles, nos lembramos ao acordar para os esquecer quase que instantaneamente, a menos que alguma particularidade venha despertar a sua lembrança. Terceiro, os sonhos etéreos ou puramente espirituais são produzidos apenas pelo espírito que está despreendido da matéria, tanto quanto o pode estar durante a vida do corpo. Deles não nos recordamos, ou se restasse uma vaga lembrança do que sonhamos, nenhuma circunstância poderia trazer à memória os incidentes do sono. 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele se aproveita para se emancipar de todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede. Desde que haja debilidade das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre ele estará. Kardec comenta: é assim que a sonolência ou o simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sono. 408. Parece-nos ouvir algumas vezes em nós palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Sim, pode acontecer até mesmo ouvir frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se entorpecer. É algumas vezes um eco fraco de um espírito que deseja se comunicar. 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é a sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais observamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação. O corpo, estando entorpecido, faz com que o espírito procure libertar-se de suas amarras. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, seria um sonho. 410. Tem-se algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem ser muito boas e, apesar dos esforços para se lembrar delas, apagam-se da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e desfruta de maneira completa de todas as suas faculdades. Durante esse momento, são, frequentemente, também conselhos que os outros espíritos dão. 410-A. Para que servem essas ideias e conselhos? Já que se perdem na lembrança e não se pode aproveitar? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos do que ao corporal. Mas, com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito lembra, e a ideia revive na ocasião oportuna como uma inspiração de momento. 411. O espírito encarnado, nos momentos em que está desligado da matéria e age como espírito, sabe a época de sua morte? Muitas vezes a pressente. Pode também ter uma consciência muito clara dela. É o que, acordado, lhe dá a intuição disso. Eis porque certas pessoas preveem sua morte com grande exatidão. 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Sim, pode. O espírito está preso ao corpo, assim como um balão cativo a um poste. Da mesma forma que as agitações do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer com que se sinta cansado.
Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e pedindo sempre, Jesus esteja conosco.